Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo essa videoaula, eu sei que você quer estudar, está a fim de estudar. Então, vem comigo que a química não espera. Vamos lá. Então, de acordo com as aulas anteriores, pessoal, sobre termoquímica parte 1, escolhi 5 questões para a gente fixar, certo? O assunto. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos, tá? Perdão. Como eu falei na aula anterior, pessoal, a energia para a gente acumulada não serve. O que é que serve? A variação da energia. Ou seja, uma energia se transformando em outra. Para a gente é o que interessa, tá? Então, aqui o que está dizendo? Está convertendo a energia térmica em energia mecânica. E ele quer saber no carro, onde é que acontece isso? É exatamente na combustão, pessoal, certo? É a combustão que vai gerar a energia cinética para o carro se locomover. Beleza? Como é que ocorre isso? Um esquema simples. No carro, vai ter uma bomba de combustível que vai levar esse combustível até o motor. No motor, ele vai entrar no pistão, certo? No pistão ocorre duas etapas. A admissão é onde entra ar e a compressão, que é quando, junto com a vela, ocorre a chamada de ignição, vela de ignição. Ele vai começar a combustão lá no pistão. E isso vai gerar os gases quentes para mover os pistões do motor e começar a fazer a movimentação da roda. Beleza? Então, aqui é na combustão que acontece o processo de conversão de energia térmica e química em energia mecânica. Certo? Então, seria a letra A. Andando, segunda questão. Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação da temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve, certo? Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguins precisa de solos nus para construir seus ninhos e pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram, ou seja, não prestam mais. Então, a partir, ele fala, gorou o ovo, quem brinca de esconde-esconde, esconde-esconde sabe. Então, a partir do texto acima, pessoal, analise as seguintes afirmativas, tá? Ó, primeiro, o aumento da temperatura global interfere no ciclo da água no Península Antártica? Lógico. Vocês acabaram de falar que mudou totalmente o ciclo da água. Começou a cair mais neve, é o que não acontecia porque aumentou a umidade. Então, a primeira alternativa é uma afirmativa correta. 2. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas de região de clima polar. Correto também. Acabaram de ver aqui que atrapalha na proliferação para os ovos dos pinguins, certo? Terceiro, a existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Correto também. Vocês viram que os pinguins precisam de solos nus, ou seja, gelo, só o gelo lá, como ele fica, para construir os seus ninhos. Então, todas as afirmativas aqui estão corretas, então aqui seria a letra E. Beleza? Tranquilo. Terceira questão. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de gás carbônico durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão do metano, do butano e do octano. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, butano e octano seja representativo de um gás natural, tá? Então, vou escrever aqui em cada cor diferente, gás natural em vermelho, no roxinho, gás liquefeito, que é o GLP, e no violeta, a gasolina, certo?
de petróleo, GLP, e a gasolina. Então, vamos lá. O GLP é o butano, o metano é o gás natural e a gasolina vem do octano, certo? Aí ele fala: a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é. Então, ele quer o quê? Do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, ou seja, para cada 1 mol de CO2 gerado. Beleza? Então, vamos analisar. Primeiro ponto. Pessoal, vou até chegar mais pertinho de vocês aqui. Primeiro ponto. Quando a questão der um negócio desse, e falando de CO2, pessoal, perceba que não deu nada de CO2 aqui na tabela. De onde você vai arrumar o CO2? Então, a coisa que tem que lembrar é sempre isso aqui. Toda combustão de matéria orgânica, se ela for completa, ela vai ter essa cara. Vai ter essa cara aqui. Ó. Se ela for completa, pessoal, para ter combustão sempre, eu vou precisar de gás oxigênio, tá? E se a matéria orgânica tiver hidrogênio e carbono, os meus produtos vão ser gás carbônico mais vapor de água. Tá? Isso é um ó. Vou refazer porque ficou feio. Não, ixi, meu pai do céu, desaprendi como é que faz um ó. Vou ter que voltar para as aulas da Gisele. Pronto, tá aqui. Então, o que vai mudar é apenas um dessas três aqui. Ó. Certo? Então, primeiro vamos fazer aqui o CH4. CH4. Certo? Pessoal, você vai ter que balancear essa equação aqui. Tá? Quer balancear a mesma quantidade de um lado, vou ter que ter do outro. Só que é o seguinte, eu não preciso balancear ela toda. Você vai perder tempo. Por quê? Porque ele quer apenas do CO2. Então, balanceia só o CO2 de acordo com isso aqui. Ó. Eu tenho um carbono aqui, aqui eu tenho um, então isso daqui vai estar balanceado com 1. Certo? Então, o que é que você vai fazer aqui? Quando você tiver 1 mol de carbono, tá aqui, 1 mol de CO2, perdão, você libera quanto de energia? 890 joule de energia. Tá aqui na tabela, tá? Quanto de energia você vai liberar quando você tiver 1 mol de CO2? Que é o que a gente vai analisar. Pessoal, como é que eu saio daqui? Regra de 3. Meios pelos extremos. 1 vezes x é x. 1 vezes 890, então vai ser G. Então, o x aqui é igual ao próprio 890. Tá? Então, pessoal, a cada 1 mol de metano, eu libero 1 mol de CO2 e isso vai me liberar de energia igual a 890. Tá? A gente descobriu aqui. Então, eu vou anotar aqui do lado que isso daqui é igual a 890. Certo? Vamos descobrir agora para o butano. Vou apagar o que está embaixo. Vamos descobrir para o butano. Fórmula do butano. Já dá aí. C4H10. Tá? Mesma coisa. Vamos lá. Vou apagar aqui também, que aqui não vai ser um não. Em questões normais, você seria obrigado a balancear a equação toda. Mas como você está trabalhando... Estralar a coluna rapidinho. Como você está trabalhando apenas com CO2 aqui, então você balanceia apenas ele. Tá? Então aqui eu tenho 4 carbonos, então aqui eu tenho que ter 4. Então multiplico isso daqui por 4. Certo? Montando a regra de 3, ó, 4 mols de CO2 vão produzir, liberar de energia 2.878. Tá? Se eu tiver 1 mol de CO2, quanto de energia isso vai me liberar? X. 4 vezes X vai ficar 4X. 2.878 vezes 1 dá 2.878. Como 4
está multiplicando com o X, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2.878 dividido por 4. 2.878 dividido para 4. Isso vai me dar 719,5 de energia. Então, vou escrever aqui. 719, tá? 0,5 de energia. E, por fim, não menos importante, pessoal, eu vou ter que saber quanto vai ser para o butano. Então, eu vou apagar aqui. Aqui é 1, aqui sempre vai ser o X. Aqui eu apago. Isso daqui eu vou apagar também. Tá? Descobri agora para o butano. C8H18. Mesma coisa. Balanceia. Eu tenho 8 aqui, eu vou ter 8. Então, aqui é 8. 8 mols de CO2. 8 mols de CO2 libera quanto de energia aqui na tabela? 5.471. Quando eu tiver 1 mol, isso aqui vai liberar quanto? X. Reguinha de 3 vai ficar 5.471 dividido por 8, porque o 8 multiplicou o X, vai passar para cá dividindo. Certo? Dividido por 8. Então, isso vai dar 683, aproximadamente 88. Tá? Aproximadamente. Então, pessoal, 680. Ixi, peraí. Vou apagar isso aqui, ficou feio demais. 683,88 aproximadamente. Olha o que ele quer. Ele quer na ordem crescente, ou seja, o menor para o maior. Quem é o menor? A gasolina. Quem é o segundo menor? Segundo maior, perdão. O butano. Terceiro maior, que é o do GLP. O terceiro maior, que é o maior de todos, é o gás natural. Então, a ordem crescente vai ser gasolina, GLP e gás natural. Letra A. Certo? Então, cuidado com questões do Enem, pessoal. Isso aqui são todas questões de Enem, tá? Ele pega você tanto na matemática, quanto na interpretação de texto, quanto na própria química. Se você não souber a equação de combustão de um material orgânico, você também não faria essa questão. Tá? Quarta questão, pessoal. Ela é um pouco parecida com a terceira. Certo? Vamos lá. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono, como a gente viu. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. Certo? Essa é a definição do que é calor de combustão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e o seu ΔH de combustão, seu calor de combustão. Está aqui. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia produzida? Então, pessoal, aqui a gente vai fazer praticamente como se tivesse feito o inverso da outra. Tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Fazer a reação de combustão, tá? Fazer a reação de combustão para todos eles, certo? Só que é o seguinte, aqui a gente não vai trabalhar com um mol. A gente vai querer saber quantos mols vão ser formados a partir de um valor de energia fixo. Esse valor fixo de energia você pode escolher qualquer um. Escolhe 100, 200, 1.000. Eu vou escolher 1.000, pessoal, porque a maioria desses aqui está na unidade do milhar. A não ser do metano, mas todos eles vão estar na unidade do milhar, que vai facilitar os cálculos. Tá? Então, para o benzeno, C6H6. Vocês sabem que vai precisar de oxigênio
mais O2 vai formar o quê? CO2 mais vapor de água. Não é isso? Reação completa vai liberar vapor de água, gás carbônico, que precisa de oxigênio. Aqui eu tenho 6 carbonos, então aqui eu tenho que ter 6 também. Então eu tenho o seguinte, 6 mols de CO2 aqui, vai liberar quanto de energia? 3.268. Está aqui na tabela, tá? Aí a questão agora é a seguinte, quando eu liberar 1.000 de energia, que é o que eu estou supondo, quantos mols de carbono, de CO2 foram produzidos aqui? Então, pessoal, vai fazer a mesma regra de 3, tá? Então, esse valor, 6 vezes 1.000 vai dar 6.000, dividido por 3.268, porque ele estava com X. Então, para o benzeno, pessoal, a quantidade de mol de carbono formado é de 1,83, aproximadamente, tá? Isso aqui é um 8. 83. Para o benzeno, certo? Para o benzeno. Belezinha? Aí vamos fazer. Infelizmente, imagina a sua cara aí. Infelizmente, você vai ter que fazer para todos, tá? Para você poder comparar no final. Então, eu vou apagar aqui o benzeno, porque era o que eu fiz. Esses dois vão ficar, porque vão ser os fixos. Beleza. Para o etanol, C2H5OH. Bom, 2 carbonos aqui, então aqui vai ter que ter 2, né? Então, quando eu tiver 2 mols de CO2, eu libero, eu não, né? Ele, o etanol, libera 1.368 de energia. Quando eu liberar 1.000, quanto de CO2 eu tinha? Então, você vai fazer regra de 3. 2, que é a quantidade de mol, vezes 1.000, que dá 2.000, dividido por 1.368. Isso vai me dar 1,46 mol. Certo? Então, perceba que o benzeno ele libera mais CO2 do que o próprio etanol. Tá? Então, vamos lá fazendo para cada um desses aqui. Apaga aqui também. Apaguei demais, né? Não era para apagar tudo, era para apagar só isso aqui. E agora eu fiz um C feio. Só analfabeto. Pronto. E aqui o mais. Beleza. Terceiro é a glicose. C6H12O6. Certo? Como eu tenho 6 aqui, aqui eu vou ter que ter 6. Pessoal, novamente, você, em questões comuns, isso aqui, a terceira e a quarta, são questões específicas, que ele pede apenas o CO2. Você balanceia apenas o CO2, porque é o que tem carbono. E isso você economiza tempo, tá? Mas questões normais tem que balancear a equação toda. Não é só eles. Beleza? Então, novamente. 6 mols de CO2 libera quanto de calor? 2.808. Tá? Isso daqui, regra de 3 novamente. 6 vezes 1.000 dá 6.000, dividido por 2.808. Isso dá 2,13 mol de CO2. Perceba que até agora quem está ganhando é a glicose. Então, como ele já é o maior, você já pode descartar aqui o etanol e o benzeno. Etanol e o benzeno. Certo? Então, apaga aqui de novo. Apaga esse. Vamos seguir. Metano. CH4. Então, eu só tenho um carbono aqui. Outro carbono aqui. Opa. Apenas um carbono aqui. Miserenta. Apaguei, foi tudo agora de novo. Um carbono aqui. Então, eu tenho 1 mol de carbono e libera 890 de energia.
Mesma coisa. 1 vezes 1.000 dá 1.000 dividido por 890. Isso vai dar 1,12. Pessoal, 1,12 também é menor do que 2,13. Então, eu posso também excluir o metano. Então, vai ficar entre o octano e a glicose. Certo? Vamos lá. Entre o octano e a glicose. O octano é C8H18. Então, aqui eu vou ter que ter 8, ó, porque 8 vezes 1 dá 8. Aqui tem 8, então eu tenho 8 vezes, que libera, perdão, 5.471 de energia. Ixi, meu pai. Deixa eu ver se eu acerto esse seta aqui, porque por Jesus, né? Não ajeitei não, piorei. Deixa eu apagar aqui. Pronto, vamos fazer. Começou errado, termina errado. Eu sempre digo isso. Pronto, 71. Aqui, pronto. Tá tão bonito não, mas dá para ver. Então aqui faz regra de 3 também. 8 vezes 1.000 dá 8.000. Dividido por 5.471. Isso vai dar 1,46, pessoal. 1,46 é o octano. Então, também é menor do que o 2,3 da glicose. Então, ó, desses materiais, pessoal, o que mais polui, por incrível que pareça, para cada unidade fixa de calor é a glicose. Tranquilo? Então, a glicose libera mais CO2 do que qualquer um desses combustíveis aqui. Certo? Então, letra C. Trabalhosinha, né? Trabalhosinha, mas gostosinha. Vamos lá. Quinta questão, por último. Em relação aos aspectos energéticos envolvidos nas transformações químicas, pode-se afirmar a queima da parafina de uma vela exemplifica um processo endotérmico pessoal. Olha o que ele está falando aqui, ó. Queima. Queima exotérmico, não é endotérmico, certo? Então a letra A está errada. B. A vaporização da água de uma piscina pela ação da luz solar exemplifica um processo endotérmico. Matou a questão. Letra B. Ora, estado físico líquido, as moléculas mais juntinhas. Evaporação é você passar para o estado gasoso, onde as moléculas estão mais agitadas e mais separadas. Para você começar a fornecer energia cinética, para as moléculas começarem a se separar, você tem que aumentar e elas têm que absorver calor. Se eles absorvem calor, então as moléculas ganham mais energia cinética, começam a se movimentar mais, consequentemente, se afastam mais. Com isso, ele passa de estado físico se conseguir passar a temperatura de ebulição. Então, aqui seria a letra B. Certinho? Então, pessoal, foi isso, tá? Essa foi para encerrar a parte 1 da termoquímica. Na próxima aula, a gente vai começar com a parte 2 da teoria, certo? Que é um pouquinho mais de cálculo. Tranquilo? A parte teórica foi essa, sussa, para relaxar e entender bem o conceito de calor, transferência de calor nas reações químicas, beleza? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.